Olha, não é todo dia que a gente vê o presidente dos Estados Unidos e o líder da Igreja Católica batendo boca em público, abertamente. Mas é exatamente isso que está acontecendo. É um confronto sem precedentes entre o poder político e a autoridade moral. Essa frase, bem irônica do padre James Martin, vai direto ao ponto. Sabe, é que ela se refere a uma imagem bem controversa feita com inteligência artificial que o presidente Trump postou e depois, apagou. Nessa imagem, ele aparecia meio que como uma figura parecida com Jesus. E foi essa imagem, que virou o estopim para a briga escalar de vez. Então, a pergunta que fica é, como é que as coisas chegaram nesse nível? Para a gente entender esse momento, que é no mínimo bizarro, a gente precisa dar um passo atrás e ver o que aconteceu. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O que realmente jogou gasolina nesse fogo foi a guerra com o Irã. E o palco para tudo isso? As redes sociais. Foi ali que a retórica agressiva de um lado trombou de frente com a condenação moral do outro. E aí a relação entre os dois líderes mundiais simplesmente explodiu publicamente. E olha só o timing. Em pleno domingo de Páscoa, um dia super sagrado para o cristianismo, o presidente Trump solta essa postagem. Foi um choque. Ele ameaçou os líderes do Irã por causa do Estreito de Hormuz, usando uma linguagem pesadíssima e, para completar, terminou com um "louvado seja Alá". O tom provocador, claro, rodou o mundo em minutos. Uma provocação desse tamanho não ia ficar sem resposta, e ela não demorou a chegar. E vindo do Papa Leão XIV, que, vale lembrar, é o primeiro Papa americano da história, a mensagem teve um peso ainda maior. Ele usou a plataforma dele para dar uma bronca pública nessa retórica de guerra, deixando bem claro que a igreja estava do lado da paz. Mas em vez de recuar, de baixar a bola, Trump dobrou a aposta. Ele fez uma postagem enorme, cheia de ataques pessoais, questionando a legitimidade e até o caráter do Papa. A lista é longa, hein? Chamou ele de fraco, disse que ele era um político, não um papa, e ainda soltou que ele só foi eleito por ser americano, basicamente como uma manobra para se opor a ele. Pesado. Só que o que realmente muda o jogo aqui é a falta de um pedido de desculpas. Quando pressionado, Trump se recusou a voltar atrás. Disse que as críticas dele tinham razão de ser. Essa recusa em dar o braço a torcer foi o sinal de que, dessa vez, a briga não ia acabar tão cedo. Agora, quem acompanha a política há mais tempo pode estar se perguntando, ué, mas isso já não aconteceu antes? Sim, já. Trump já tinha batido de frente com um Papa antes, mas o que está rolando agora com o Papa Leão XIV é muito diferente do que foi lá em 2016. Quando a gente coloca lado a lado, fica claro por que a situação agora é mais séria. Em 2016, com o Papa Francisco, o assunto era imigração, o muro na fronteira. Trump disse que os comentários eram vergonhosos, mas, o que é surpreendente, ele recuou em um único dia. Agora, em 2026, com o Papa Leão, o tema é guerra. E os ataques de Trump não são só políticos, são pessoais, diretos. E o mais importante, que a gente vê aqui na última linha, não tem nenhum sinal de reconciliação. A briga continua. E essa troca de farpas não fica só na tela do celular, viu? Ela está saindo do mundo virtual e criando problemas bem reais, tanto na política dentro dos Estados Unidos, quanto nas relações diplomáticas com o Vaticano. Para a gente ter uma ideia do tamanho do risco, vamos olhar para os números. Trump venceu a eleição de 2024 com um apoio histórico dos eleitores católicos. Ele abocanhou cerca de 57% desse eleitorado. Esse grupo é, simplesmente, um dos pilares da base de apoio dele. E é aí que a coisa fica complicada para o presidente. Comprar briga com o eleitorado que sempre foi tão fiel é um passo perigoso. E quando o líder da Igreja Católica também é um compatriota, um americano, a crítica dele ecoa de um jeito muito mais forte, muito mais direto para essa base de eleitores. E as tensões, claro, transbordaram para a diplomacia oficial. A cronologia dos fatos mostra que a situação se deteriorou bem rápido. Olha só, tudo começou com uma reunião bem tensa no Pentágono, em janeiro. Em abril, a coisa piorou. Uma viagem do Papa aos Estados Unidos foi cancelada. E poucos dias depois, o Papa respondeu com uma carta pública, dando um aviso bem sério sobre os rumos da democracia. E sobre aquela reunião tensa, vazou uma informação de que um oficial americano teria dito na lata para o embaixador do Vaticano que a Igreja Católica deveria tomar um partido. Isso, em linguagem diplomática, é uma pressão gigantesca. É um recado bem direto, mostrando que o governo americano não estava para brincadeira. Mas no fundo, se a gente for olhar mais a fundo, esse conflito é sobre algo muito maior do que só esses dois homens. É sobre uma colisão de forças que é clássica. A autoridade moral da Igreja contra o poder político do Estado. E foi no meio dessa troca de acusações que o Papa Leão divulgou essa carta. Ele não citou Trump, não citou os Estados Unidos. Nem precisou. A mensagem foi claríssima.
Ele alertou que a democracia, quando perde sua base moral, corre o risco de virar outra coisa. Foi uma crítica elegante, mas muito poderosa, sobre os perigos do poder sem virtude. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta fundamental na cabeça. Essa disputa é sobre a doutrina da Igreja contra uma política externa agressiva, ou é, no fim das contas, sobre dois homens poderosos com visões de mundo que simplesmente não se encaixam? A linha que separa a fé e a política nunca pareceu tão borrada.